É destaque na imprensa, tá todo mundo falando disso no WhatsApp, é pauta também aqui no My News. A troca de mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol da Lava Jato. A matéria do Intercept. Nas redes sociais já tem um nome, é a Vaza Jato. Nem Moro nem Dallagnol disseram que o conteúdo das mensagens é falso. E o site Intercept vem sendo acusado por alguns apoiadores da Lava Jato de ser conivente com os hackers. O Ministério Público divulgou uma nota dizendo que não foi procurado antes da publicação da reportagem, o que contraria as melhores práticas jornalísticas. Numa nota, o agora ministro Moro diz lamentar a falta de indicação de fonte de pessoa responsável. Antes de começar a entrevista, vale uma ressalva aí: o sigilo da fonte é um direito constitucional garantido ao jornalista. Não podia ser diferente, porque isso preserva até a integridade física da pessoa que denuncia, porque geralmente ela denuncia pessoas poderosas e ela pode estar em risco. Isso não é um privilégio do Brasil, está na lei de outros países, é também tema de tratados internacionais, tratados dos quais o Brasil é signatário. Agora sim, eu vou conversar com um integrante da equipe do Intercept, responsável por essa reportagem que pautou a imprensa inteira. Eu quero saber um pouco dos bastidores dessa matéria e também se vem mais revelações por aí. Então, Vitor Pugi, você é da equipe do Intercept, multifuncional aí no Intercept. Eu queria saber quanto tempo durou esse trabalho, até da chegada do material até a conclusão da reportagem. Fala, Nelson. Cara, primeiro, obrigado aí por nos receber. Prazer estar falando contigo. Cara, foi bastante tempo, viu? A gente está com esse material, assim, com uma equipe destacada. Para mexer só nisso, tem umas 3 semanas. Entendendo, porque você é jornalista, já está acostumado a lidar com isso, eu suponho, mas muita gente não conhece esse processo, porque todo jornalista tem isso, chega muito material, muita gente dando com coisas que acham que devem ser reportadas, muitas vezes é besteira, a gente falando, os alienígenas colocaram um negócio no meu cérebro e tal. Então a gente primeiro tem que sempre fazer uma triagem para ver o que tem credibilidade e o que não tem. A gente estabelece que a fonte tem credibilidade, tem que fazer uma avaliação do material, autenticar. Só depois de tudo isso que a gente começa a ver o que tem de noticioso no material. Então é um processo muito longo e a gente tem que fazer tudo isso com muita responsabilidade, né? Claro. Então, Cabe lembrar que o ministro, ou agora ministro Moro, se referindo às mensagens, ele não disse que são falsas, né? Ele disse que não lembra e tal, faz muito tempo, mas não disse que são falsas. Isso é importante destacar. Eu só queria, nessa timeline, eu acho importante registrar, porque eu andei acompanhando a repercussão da reportagem nas redes sociais, e muita gente linkando a reportagem ao hackeamento do celular do agora ministro Moro. Então, para ficar claro, o material que vocês receberam foi antes da divulgação dessa informação que o celular do ministro Moro tinha sido hackeado. foi bem antes também. Uhum. Tá bom. Algumas semanas, a gente inclusive ficou muito preocupado quando saiu essa notícia, porque imaginou que as pessoas pudessem fazer essa ligação, que é uma ligação que não existe. A gente já tem esse material desde muito antes disso. Tá. O Ministério Público, na manifestação que fez depois da reportagem, disse que não houve um pedido de esclarecimento antes da matéria ser publicada, que isso contrariaria as melhores práticas jornalísticas. E o ministro Moro também disse que o site não entrou em contato antes da publicação, o que contraria a regra básica do jornalismo. O que vocês têm a dizer a respeito disso? Então, isso é uma coisa que, além de publicar as 3 matérias, a gente publicou uma nota dos nossos editores, os editores do Intercept Brasil, editora-chefe do Intercept lá em Nova York, explicando qual era o nosso processo nessa história. E um dos pontos que a gente abordou foi esse, que realmente a prática usual é de se você buscar o outro lado antes da matéria ir ao ar. Mas como a gente explica isso na nota dos editores, a gente optou por abrir uma exceção muito específica. A gente tem consciência que isso é uma exceção muito grave, porque é um princípio muito importante do jornalismo, a gente ouvir os dois lados. Não é uma decisão que a gente toma de forma leviana, foi muita discussão, muita reflexão, muita conversa, mas a gente decidiu fazer dessa maneira, e óbvio que assim que a matéria foi ao ar, a gente já entrou em contato com as partes, e assim que eles se manifestaram, a gente incluiu na matéria, mas a gente tinha o receio
de que fossem tomadas atitudes para impedir a publicação da matéria, se eles fossem avisados com antecedência. Como são pessoas que têm muita influência, especialmente no judiciário, a gente viveu história recente de Censura prévia. Censura prévia, no caso da Cruzoé. Então a gente estava um pouco vacinado com esse tipo. Foi uma decisão difícil de ser tomada, mas a gente achou que o risco de haver uma manobra para impedir a publicação desse material justificava a gente abrir essa exceção. E tão logo a matéria foi ao ar, entramos em contato com as partes envolvidas e publicamos as respostas deles na matéria. Em relação ao material, claro que eu não quero que você revele muitas informações, quer dizer, eu gostaria que você revelasse, mas tem uma prudência aí sobre os detalhes do material. Mas eu queria saber, que você falou que chegam muitos materiais nas redações, isso é natural, mas esse material estava muito bagunçado, estava organizado, era mais para um compilado de arquivos ou mais para um dossiê? Vamos lá, vou tentar responder a pergunta da forma mais específica possível, mas também vou tomar a liberdade de permanecer bastante vago para evitar, enfim, comprometer qualquer informação importante. Cara, foi um material muito, muito grande, assim, e não é fácil transferir a quantidade grande de material. Mesmo se eu tentar mandar para você uma quantidade grande de material, a gente vai ter que quebrar a cabeça, tipo, Dropbox, e-mail, qual é o melhor jeito. Então é muito difícil fazer essa transferência de material. Então veio desorganizado, é muita bagunça, muito tempo tentando entender o que é que a gente tinha, muito tempo para autenticar, porque não tem como a gente ir ao ar com uma matéria dessas sem ter a confirmação de que se trata de um material... de que é um material verdadeiro, porque seria muito sério esse tipo de coisa. Não podemos publicar levianamente sem ter confiança que o material é verdadeiro. Então, não foi um processo fácil analisar o material, autenticar ele e para começar o trabalho jornalístico. Mas também o Intercept tem o know-how de fazer isso. O Glenn, especificamente, tem a experiência do caso Snowden, que também foi uma grande quantidade de dados. A gente já tem todos os macetes de criptografia, de senha. Então, ter já uma redação acostumada a lidar com esse tipo de material foi um grande adianto. Ter uma equipe preparada para isso, porque você sabe, porque você é jornalista, trabalha com isso, mas quem lê uma matéria pronta não tem consciência da quantidade de pessoas que tem que se envolver para aquilo ao ar, desde as pessoas que vão escrever matéria, até quem vai checar os fatos, quem vai editar, corrigir, tem a arte, então é muita gente envolvida para conseguir fazer isso acontecer. Deu um trabalho cão, muito café, muitas noites mal dormidas, mas é um trabalho bem feito, demanda esse tipo de trabalho e a gente está muito satisfeito em ter essa consciência de que fizemos um trabalho bem feito. Tá, em relação ao produto final, que é o que a gente tem acesso, né? Eu li também algumas críticas que eu vou compartilhar com você, que o texto do Intercept, especificamente, ele, no jargão jornalístico, alguns diriam que carrega na tinta. Porque ele fala, por exemplo, a expressão por debaixo dos panos, o clima de camaradagem, ao se referir ao contato entre o Dallagnol e o Moro. Você acha que esse tipo de carga na tinta compromete o resultado final? Olha, eu acho que o material ele fala por si só. E eu acredito que a gente sabe que tem sempre um conflito no jornalismo entre fazer uma manchete mais apelativa frente a... Isso é uma coisa que existe, né? Acontece muito. Não é só nesse caso, né? É sempre uma coisa que todo jornalista tem que pesar, como fazer atrair o leitor e tal. Mas eu acho que nesse caso, o material publicado, ele fala por si só, é realmente um material muito forte, um material muito noticioso, tanto que a repercussão que ele está tendo demonstra isso. Então eu acho vocês que pautaram toda a imprensa, né? Eu acho que nesse caso é justificado. Quando é um material que pauta toda a imprensa, realmente, na minha leitura, justifica utilizar os adjetivos que, para mim, são descritivos realmente do material que a gente tem. É um furo muito grande e a gente tem que passar isso na nossa reportagem. Em relação à reação do Ministério Público,
Eles criticaram o fato de vocês não terem procurado eles antes, você já comentou isso, mas eles falam que a tática comum dos corruptos é justamente é, tentar criticar todo o processo de investigação. Não deixa claro se essa é uma crítica ao Intercept ou não. Vocês veem esse tipo de crítica, de que vocês estão ao lado dos corruptos, contra a justiça e contra o Ministério Público? Essa é uma crítica que vocês receberam depois da publicação da reportagem? É uma crítica que a gente recebeu e é uma crítica que qualquer jornalista, qualquer pessoa pública que faz qualquer crítica à Lava Jato recebe esse rótulo, defende corrupto, é pró-bandido e tal. E eu acho que não, eu acho que a gente não pode combater a corrupção de forma corrupta. Se a gente tem que combater a corrupção, a gente tem que fazer isso do processo correto, como manda a lei, como manda o figurino, seguindo as regras. Não adianta a gente burlar as regras para punir quem burlou as regras. Eu acho que o combate à corrupção tem que ser feito de forma responsável, de forma transparente e de acordo com os parâmetros previstos nas instituições. E quando a gente tem evidências que esse rito processual não foi seguido, a quebra desse rito processual é estar contra a justiça, é estar contra a lei. Para mim, é contra a justiça quem defende que se quebrem os ritos processuais naturais do Estado de Direito, seja contra quem for. Para mim, independente do cara ser corrupto ou não, se a pessoa que está julgando ele não segue os ritos da lei, não adianta. Muitas das críticas, e aí eu tenho por dever de ofício monitorar essas críticas, eu acompanho grupos de apoiadores do presidente Bolsonaro. E no grupo tentam aproximar vocês às pessoas, ou à pessoa, ou grupo, não sabemos, que promoveu essa quebra de sigilo, dos hackers. Como vocês reagem a essa tentativa de aproximar vocês dessas pessoas responsáveis pelo hackeamento do material? Eu acho que é totalmente leviano. A gente recebeu o material, uma pessoa entrou em contato com a gente e falou: temos um material, queremos que vocês, que são jornalistas, olhem e reportem. Porque é uma coisa importante também, que eu acho que é uma coisa que a gente fala no nosso, na nota dos editores, que eu acho importante ressaltar. Nem tudo que está nesse material é noticioso, entendeu? As pessoas têm direito à privacidade na sua vida íntima, na sua vida particular. Então, o que nesse material a gente olhar e entender que não tem interesse público em ser divulgado, não vai ser divulgado, porque as pessoas merecem. Eu não acho que todo mundo tem que ter todas as suas conversas divulgadas na internet. Muito pelo contrário, mas agora eu acho que o que tem interesse público, o que é interessante para a sociedade saber, deve ser divulgado. E isso é uma coisa que a gente se orgulha de fazer, que a gente não tem medo de publicar esse tipo de material, não temos medo em publicar documentos secretos, mas também a gente não publica o que não é noticioso. Se, numa hipótese, entendeu? Tivesse, sei lá, uma foto comprometedora de alguém, não tem por que publicar isso. A gente publica o que é de interesse da sociedade, o que é do foro íntimo das pessoas não vai ser publicado. Como é que está o departamento jurídico do Intercept? Está pronto para levar algum questionamento aí na justiça? Estão preparados? Estamos muito preparados. E também a integridade do material do acervo está garantida. Isso também a gente cita lá na nossa nota. E é isso. Estamos prontos. Tá. Só para esclarecer, eu li a reportagem, obviamente, e o material está na nuvem, está no exterior, tem vários backups, então ele não pode ser censurado, capturado, tem muitas redundâncias aí para evitar que ele seja apagado, né? Não tem como a gente perder acesso a esse material. Interessante. Então, para terminar, não sei qual o tamanho do spoiler que você pode dar, mas vem mais coisa por aí? Cara, a gente tem um acervo grande, que a gente está comprometido em fazer um trabalho jornalístico e publicar o que merece ser publicado. Agora, o material é muito grande, nós somos uma equipe pequena, estamos já há 3 semanas sem dormir para colocar essas 3 matérias no ar, que colocamos, foi uma correria só. E agora é isso, estamos trabalhando esse material
e o que tiver que ser publicado vai ser publicado, mas tudo a seu tempo. Ok, obrigado, Vitor. Vitor Pugi, que é jornalista, integrante da equipe aí do Intercept Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Para você que assistiu, obrigado pela audiência. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar e até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu, Vitor. Obrigadão.